E mais uma vez, Menegatti destacando teatro aqui no Rádio ao Vivo. A gente vai falar sobre a Comédia do Coração, que teve a sua temporada prorrogada devido ao grande sucesso até o dia 27 de junho. Recorde aí de bilheteria, eles que estão em cartaz no Teatro Plínio Marcos. E eu vou conversar com o diretor da montagem, o Alan Pires. Ele vai contar aí pra gente a receita desse sucesso. Tudo bom, Alan? Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Na verdade, a gente está muito feliz com o resultado do espetáculo. A gente está aí indo para a quarta temporada com recorde de bilheteria lá no Plínio Marcos. E eu acho que a fórmula do sucesso é porque a gente fala uma coisa que todo mundo entende, que é sentimento. A gente fala de coração, a gente fala de amor, a gente fala das pessoas se entenderem. E a gente pergunta isso a todo momento lá no espetáculo, né? Quanto tempo você não para pensar em você? Há quanto tempo você não para observar as coisas que acontecem em você? Então o espetáculo está indo, além de toda a divulgação que acontece, de boca em boca, e cada vez mais a gente se emociona com as pessoas que vão assistir o espetáculo. Está indo desde criancinha até senhoras que se acabam de chorar. Enfim, está muito lindo o espetáculo. Bom, você falou sobre os sentimentos, que muitas vezes o espetáculo desperta faz com que o ser humano pare para fazer alguma reflexão, né? O que existe dentro da gente. Esse espetáculo é destinado para público de todas as idades? Você disse que criancinhas estão indo assistir, ou de repente existe mais a identificação das mulheres, elas são mais românticas, estão mais engajadas nesses assuntos do coração? Então, você sabia que quando eu estava montando o espetáculo, a gente começa a definir como é que vai ser o material gráfico, né, que público que a gente queria atingir. E eu, como diretor, defendia muita ideia que ia ser assim, um espetáculo mais para o público feminino, depois dos 40 anos, mais ou menos nessa faixa etária. E surpreendentemente, até para mim, enfim, os homens que vão assistir o espetáculo também se emocionam junto, também se identificam, porque até eu tinha esse preconceito, acho, né, de que os homens não param para pensar nos sentimentos, mas eles também param, né, porque eu também paro, acho que todo mundo sente isso literalmente, né. E o final da peça, que obviamente eu não vou contar, tem um senso muito bacana para todo mundo, assim. Então, a grande conclusão de todos os sentimentos morando ali um pertinho do outro, porque a peça se passa dentro de um coração feminino, onde cada sentimento mora numa porta, um é vizinho do outro, assim. Então, o ódio é vizinho da paixão, que a paixão é vizinho da dor, enfim, aí assim vai. Então, todo mundo acaba se identificando, né? E as crianças acabam gostando muito, porque, por exemplo, tem o personagem alegria e o personagem sonho, que eles são muito lúdicos, né? E todo mundo viaja junto com eles. Até os adultos saem de lá e tiram foto com os personagens e querem levar o bonequinho do sonho embora. É uma coisa muito engraçada que acontece, uma coisa muito mágica que acontece todo sábado lá no Teatro Plínio Marcos, porque todo mundo literalmente se sente dentro desse coração. Porque começa a refletir, né, muita coisa. E é essa sensação que a gente tenta dar. No lado assim, da plateia, a gente tentou colocar umas veias para dar uma ideia de veia do coração mesmo, que fica pulsando durante o espetáculo, para dar essa sensação de que você está ali, que você consegue dar uma cara para cada sentimento seu, né? E consegue explicar como é a sua razão, como é a sua paixão, como é o seu medo. E acho que é isso que acaba tocando, né? Porque a gente para pensar nos maiores medos que a humanidade tem hoje em dia, nas maiores paixões que a gente tem, nas coisas e nos amores que a gente já perdeu ou que a gente ainda quer conquistar. E amores que eu digo não é só o carnal, ou enfim, é todos, de amizade, de pai e mãe, e todas as relações amorosas que a gente tem durante a vida toda. Interessante que você disse que são várias portas, né? Uma do lado da outra. E tem aquele ditado que diz, né, que o ódio e o amor caminham lado a lado. No espetáculo também isso é visto pelo público? Totalmente, assim. É muito engraçado. Assim, é uma coisa impressionante porque está acontecendo também um revés, por exemplo, alguém vai assistir o espetáculo, aí quer assistir de novo, porque cada vez que você vai, o texto que o Paulo Gonçalves escreveu em 1927, ele é muito inteligente. É um texto muito rico. Então, cada vez que você vai assistir o espetáculo, você acaba prestando atenção em coisas que, obviamente, na primeira vez você não conseguiu captar tudo. Então, da segunda, da terceira vez, isso fica mais perceptível ainda. Né? De ficar, nossa, então por isso que a dor
mora do lado da paixão, que também mora do lado do ódio. E a alegria é do outro lado que ele mora, né? Porque tem uma distância entre o ódio e a alegria. Mas aí a alegria mora do lado do ciúme, que isso pode acabar por causa do medo, que mora ali do lado do ciúme. Então, assim, as pessoas começam a montar esse quebra-cabeça, e pelo menos o feedback que a gente tem, que eu também tenho na minha vida hoje, é que quando acontece alguma coisa que eu preciso parar para pensar que sentimento eu estou sentindo, literalmente eu imagino as portinhas no meu coração e aí eu vejo se eu vou deixar ela aberta, se eu vou deixar ela fechada, se eu vou deixar a razão descer no meu coração e trancar a porta ou deixar aberta. Então, acho que mais do que ter um sentimento assim, de autoajuda no espetáculo, né, porque você reflete muito durante tudo que acontece na peça, depois isso dura. Né, dura por um longo período, assim. Acho que você começa a parar para pensar quando as coisas vão acontecendo, aí você para, pensa, reflete, e as coisas começam a doer menos. Pelo menos comigo tá assim, que já estou envolvido nesse projeto já faz um ano e pouco, né, mas é esse feedback que a gente tem do público também, até porque a gente pergunta isso para eles no começo. Assim que você entra no espetáculo, você recebe o cartão de sentimento, onde tem lá todos os sentimentos, com um quadradinho para você assinar lá no final do espetáculo e contar pra gente com qual você mais se identificou. E é impressionante, assim, que depende muito da plateia, né? Tem dia que a razão ganha disparado, tem dia que a alegria ganha disparado, tem dia que o sonho ganha, enfim, é uma delícia o espetáculo. Ao todo são 8 sentimentos que são apresentados? Isso, durante o espetáculo todo são 8, que é o medo, o ciúme, a alegria, o sonho, a razão, a dor, a paixão e o ódio. Mas o ódio a gente costuma falar porque o Paulo Gonçalves, ele escreveu esse texto quando ele já estava doentado. Ele já estava de cama, enfim. E aí a última alteração que ele fez foi no ódio. E aí ele disse... Por isso que ele é o desconhecido. Por isso que ele... Não, mas o desconhecido é um outro sentimento. O ódio, ele é cego no espetáculo e ele não fala nada durante o espetáculo. E até no programa da nossa peça diz isso, que eu achei lindo da parte do Paulo Gonçalves. Ele disse que ele sabia que já estava indo embora daqui e como ele nunca tinha sentido o ódio, ele não saberia escrever sobre esse sentimento. Então por isso que ele era cego e por isso que ele era mudo no espetáculo. Mas o grupo que fosse montar o espetáculo podia fazer o que quisesse com o ódio. E aí o grupo Amador do Dito decidiu deixar exatamente como o Paulo escreveu, ele cego e mudo, porque a gente também não quer despertar ódio em ninguém, nunca, então por isso ele também fica lá ceguinho e quietinho na dele, no espetáculo todo, mas ele tem uma importância ímpar durante o espetáculo, né? Porque é ele que prende o sonho, enfim, tem que ir lá assistir, ver que a razão é que muitas vezes impede que a gente seja muito feliz e que às vezes a gente deixa uma porta da dor aberta e na verdade a gente podia ter deixado a da alegria. Eu acho que é por isso que esse espetáculo está fazendo esse sucesso, que eu estou muito feliz, o Grupo Amado do Dito inteiro está feliz com tudo que está acontecendo, porque as pessoas vão, se identificam e depois o que a gente tem assim de que vai levar mãe, e agora está chegando o Dia das Mães daqui a pouco, então já está um away por causa do Dia das Mães, a gente está vendo já de fazer sessão extra. Tá uma delícia, de verdade. Vão assistir assim, que eu sou muito suspeito para falar, mas eu acho que o trabalho está bem bonito, está bem lúdico, está bem próximo de todo mundo, assim.